Galvão Bueno comenta a chegada do técnico Dorival Júnior à seleção brasileira. É o que você vê neste vídeo, créditos para o canal GB. É um assunto importante, para mim sempre muito importante, não é o fato de eu estar mais narrando a seleção brasileira, que me afasta dela, continuo extremamente ligado, como estive nos últimos 50 anos de trabalho em televisão, em 13 Copas do Mundo, e aí consideramos amistosos, Copa das Confederações, Copa América, eliminatória, são centenas e centenas e centenas de jogos da seleção brasileira. Bom, para começar, tem que falar dessa confusão toda, né? O Edinaldo era presidente, Edinaldo Rodrigues, e garantia que o técnico seria, depois do período interino do Fernando Diniz, já na Copa América, em julho, o técnico seria o Carlo Ancelotti, o Carleto Ancelotti, que renovou o contrato com o Real Madrid. Acabou a história. E aí, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro coloca o Edinaldo Rodrigues para fora da CBF. Aí entra um presidente interino, foi quando eu disse, agora nós não temos presidente, não temos técnico, não temos time, não temos nada. Depois, numa canetada do ministro Gilmar, que vai ter que passar pelo plenário, mas as informações que a gente tem é que vai passar pelo plenário em fevereiro, então o Edinaldo volta e deve ser o presidente da CBF até final de 2025. Aí vem a surpresa. Se não vem mais o Ancelotti, se tinha escolhido o Fernando Diniz, por que demitiu o Fernando Diniz? Claro que os resultados não foram nada bons. 2023 foi o pior ano da história da seleção brasileira. Então ele também cria um fato novo nesse retorno dele, né? E aí chama o Dorival Júnior para ser técnico. E mais, chamou o Felipe Luiz para ser o diretor de seleções. É o que o Felipe Luiz não aceitou. Ele está focado no final dos cursos dele de técnico, ele quer ser técnico no Brasil, ele sonha ser técnico do Flamengo e quer mesmo depois ir para a Europa para levar o filho dele, que é muito bom de bola, para jogar futebol lá na Europa, e ele quer ser técnico de um time europeu para tentar até conquista de uma Champions. O sonho tem que ser grande mesmo, e o Felipe Luiz é muito inteligente. Então não temos ainda um diretor de futebol ou um diretor de seleções. Mas na apresentação de hoje, o Dorival Júnior foi Dorival Júnior. Aliás, deixa eu falar aqui. Saiu o Fernando Diniz, na minha cabeça, 3 nomes para que um fosse técnico da seleção. O Dorival Júnior, o Abel, o português trabalha excepcional no Palmeiras, e o Renato Portaluppi. A escolha foi do Dorival, apoio. Qualquer um dos 3 teriam condições de um excelente trabalho. Então, tenho certeza que o Dorival tem tudo para fazer um excelente trabalho. Ele deu uma entrevista coletiva longa, não se furtou de responder nada, não fugiu de nenhuma pergunta. Ele foi Dorival Júnior, ele é muito equilibrado, ele é muito elegante, e ele fala sem esconder as coisas, e assim foi mais uma vez. Mas eu anotei aqui alguns trechos de algumas coisas que ele fez questão de frisar. Ele falou em superação, ele falou em obrigação, ele falou em apoio, ele falou em mudança, ele falou em reversão desse momento tão ruim do futebol brasileiro, ele falou em Neymar e ele falou em Zagallo. Uma pausa rápida aqui no vídeo, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o técnico Dorival Júnior vai dar certo na seleção brasileira? Ao final do comentário do Galvão Bueno aqui, a gente seguindo com o vídeo, eu também vou dar a minha opinião. E para você, ó, por falar em seleção brasileira, essa camisa aqui da Topper, estilo década de 80, tem um link aqui na descrição, preço baratinho para você. E vamos seguir com a opinião do Galvão Bueno e a chegada de Dorival na seleção. Anotei alguns trechos aqui, alguns pontos que acho importantes. Superação, ele citou, teve a força de citar que é possível superar qualquer coisa. Porque ele teve, nos últimos anos, 2 problemas seríssimos de saúde e família. A esposa dele foi diagnosticada com um câncer agressivo, foi cuidada. Ele também foi diagnosticado com câncer, também foi cuidado. Então ele fala, a superação é sempre possível, com muita vontade, com muita ciência, no caso deles, ou com muita técnica, com muito trabalho, no caso do futebol. Ele falou em obrigação. Essa já foi boa, porque disse que está lá
para representar a seleção mais vencedora do planeta. Eu penso exatamente assim. E uma seleção que inspirou várias seleções e muitos técnicos importantes no mundo inteiro através dos tempos. Volto a citar o Guardiola, que diz que a inspiração dele vem mais das histórias que o pai e que o avô contavam da seleção de 70, dirigida por Mário Jorge Lobo Zagallo. Então ele diz que a seleção tem obrigação de voltar a ser muito forte, e isso é muito bacana. Quando ele falou em apoio, ele fez a primeira convocação dele. Você, o povo, o torcedor brasileiro. Ele disse que está convocando o torcedor brasileiro para que ele volte a dar mais atenção, mais carinho, torcer mais e gostar mais da seleção brasileira. Mas aí, Dorival, para isso você vai precisar de vitórias. Já boas participações desses amistosos aí com a Inglaterra, com a Espanha, depois Copa América, depois, a partir de setembro, a volta das eliminatórias. 2024 é um ano bacana para isso, para trazer o torcedor que você convocou hoje. Ele fala em mudanças. Ele fala que não é só de mudança de nome, não, porque isso vem acontecendo. É que o atleta tem que entender que estará vestindo uma camisa muito forte, que é uma referência no mundo. Foi o primeiro recado que ele passou para os jogadores. Depois fez questão de dizer que é amigo e admirador do Fernando Diniz, mas que coisas aconteceram, os resultados não foram bons. Então, que é preciso reverter esse momento e tudo isso que aconteceu. Eu vou deixar essa fase aqui para o final, porque foi onde ele falou a coisa mais importante, o principal recado para os jogadores que ele venha a convocar. Sobre o Neymar, claro, todo mundo ia perguntar, ele disse que assunto superado, que já falaram muitas vezes, que falaram muito bem, que não tem problema nenhum, mas que nesse momento a seleção brasileira tem que aprender a jogar sem o Neymar, porque o retorno está previsto para agosto, depois da Copa América, é muito em cima da eliminatória, talvez nem esteja no início da primeira rodada da eliminatória de setembro, então, mas que quando o Neymar voltar a jogar, recuperar a forma, e para ele, Neymar é um dos 3 melhores jogadores do mundo e em condições será importante para a seleção. Agora não é para se pensar em Neymar. Gostei. E aí, o que ele disse quanto a essa coisa de reverter o que aconteceu em 2023? Temos que voltar a ser protagonistas. E aí vai o segundo recado para os atletas, mais direto e mais duro. Os atletas têm que voltar a sentir e sentir mais mesmo a camisa da seleção, porque essa é a lição que Zagallo nos deixou. A gana, a garra, a vontade de ganhar o tempo todo. Belo recado, Dorival. Torcendo por você, torcendo muito por você e pela seleção. Hoje é um assunto importante, para mim sempre muito. Tá aí, né, o Galvão Bueno, créditos para o canal GB com comentário aí sobre a chegada do técnico Dorival Júnior. Mais uma vez, né, o link aqui do comentário do Galvão na descrição desse vídeo. Concordo em grande parte aí com o que disse o Galvão Bueno, né? Só não gosto muito dessa, entre aspas, pachequice. Que a seleção é a maior seleção campeã, sim, o Brasil é o maior campeão do mundo, mas isso já ficou lá atrás, né? Você tira ali os 3 títulos do Pelé, foi lá em 1970, a última conquista do Brasil. De lá para cá o Brasil ganhou só 2 Copas, então essa hegemonia toda aí, em 13 Copas aí, depois de 70, 74 para cá, o Brasil só ganhou 2. E um exemplo é a Argentina ganhou 3, então tem que parar também com esse negócio, que bater no peito, esse negócio de 5 estrelas, isso já ficou. Futebol já é moderno, é outros tempos, enfim, essa pachequice que tem que torcer de qualquer jeito para a seleção, que é o maior futebol do mundo, o Brasil, já outras seleções ali já chegaram perto, até ultrapassaram, né? A geração francesa aí, por exemplo, é fortíssima e no mínimo se equipara a da seleção
brasileira, eu acho que o Brasil tem que dar um passo atrás para tentar chegar na frente ali. Também falar que a geração é muito ruim, eu não acho não. O Brasil tem uma geração ali razoável para boa. Não é extra classe. O Brasil já teve jogadores extra classes aí, é só lembrar, né? Romário, Ronaldo, Rivaldo, até os laterais, Roberto Carlos, os meias. O Brasil era uma geração extra classe e hoje já não conta com isso. Então acho que esse negócio de jogar com um monte de atacante igual o Brasil tem, eu acho que pode povoar mais o meio campo, ser uma seleção mais reativa. Estamos em outros tempos, então para ganhar outra Copa vai ser muito difícil com esse negócio de só propor jogo, o Brasil jogando para frente, não existe isso mais não. O Brasil acho que tem que dar, como eu disse, um passo atrás ali, fechar a casinha, né? Por exemplo, o Irã chegou a uma semifinal de Copa do Mundo, então o Brasil acho que tem que mudar essa proposta, já não tem essa hegemonia toda, não, esse pachequismo e também. Até o Dorival falou que a gente tem que torcer, todo mundo, com a imprensa, então a imprensa não tem que torcer, não, a imprensa tem que estar lá para reportar e cobrar e indagar. A torcida sim pode apoiar, mas o Brasil perdeu muito essa identidade também com a seleção, né? O torcedor hoje perdeu, não tem jogador do time brasileiro, maioria de fora, enfim, chega jogador, chegaram os laterais aí que o brasileiro praticamente nunca viu jogar, Emerson Royal, além de ser lá, não é só porque lá de fora que é bom não, né? Por exemplo, esse Emerson Royal, reserva do Tottenham, aí, o cara é muito fraco. Então acho que pode dar também preferência para jogadores brasileiros. Uma coisa também que ficou na última Copa, um exemplo, o Rafinha, o ponta da seleção, jogou pela direita lá, não tinha condição psicológica, estava chorando ali no meio da Copa e continua sendo convocado e é titular, porque não dá chance para um jogador que atua aqui no Brasil, um jogador que atua no Flamengo, no Atlético, no Corinthians, no Palmeiras, é um cara que sente a pressão, né? O futebol brasileiro, apesar de ser um nível obviamente abaixo da Europa, mas sente muito mais a pressão de jogar num time grande. Chegou lá na Copa, o cara volta, é titular, o Gabriel Jesus jogou 2 Copas, não fez um gol, não é ruim jogador não, mas não fez um gol, não deu uma assistência e continua sendo convocado, tem chance, não sai da seleção. Enfim, tem jogadores também que são jogadores de clube, sempre existiu isso, e insiste com o cara aí na seleção. Então vamos aguardar como é que vai ser um trabalho do Dorival. No mercado, né, não tinha muitas opções, nem acho o Dorival e o Fernando Diniz treinadores de nível muito diferente, mas o trabalho do Fernando Diniz não encaixou na seleção, né? Os jogadores ali até exagerando, né? Nunca vi um trabalho desse, enchendo a bola do Fernando Diniz, mas em campo o Brasil faz péssima campanha nas eliminatórias, o Brasil é apenas o 6º colocado nas eliminatórias. Que também tem aquela história, né? O Brasil pode ficar fora da Copa? Não fica fora não, porque classifica quase todo mundo, né? De 10 times nas eliminatórias sul-americanas, classificam-se 6 e o 7º ainda vai para a repescagem, então não tem como ficar fora não, mas obviamente tem que fazer uma campanha melhor. A campanha é terrível, o Brasil volta a jogar nas eliminatórias só em setembro, então até lá também o Dorival já tem compromissos importantes, né? No meio do ano tem a Copa América e a primeira convocação do Dorival já é no dia 1º de março. E em março é amistosos importantes e difíceis. Pega a Inglaterra em Wembley no dia 23, no dia 26 enfrenta a Espanha no Santiago Bernabéu. Então o Dorival já tem prova de fogo aí no início do mês. Falou-se também aqui, dentre os comentários do Galvão, Felipe Luiz na comissão técnica do Brasil, o cara acabou de jogar, não tem bagagem nenhuma, eu discordo, é um cara inteligente, é um cara ali articulado e tal, mas não tem bagagem, não trabalhou em lugar nenhum ainda, já vai colocar o Felipe Luiz lá, por quê? Porque fala bem? Também discordo disso aí, o cara tem que ter um lastro para ocupar a vaga aí na seleção. Quanto ao Dorival, é um bom treinador, teve dramas pessoais, ele até citou na coletiva ontem, a gente torce, é um cara do bem. Vamos torcer, eu acho que é o que tinha no mercado aí. A CBF. Muita gente, Ancelotti, a CBF passou vergonha. Eu acho que não, mirou alto. Eu acho que o Ancelotti preferiu a segurança, né? A CBF, essa bagunça. A CBF é uma coisa, a seleção é outra. A seleção, sim, apesar de muito tempo não ganhar a Copa do Mundo, a seleção empolga, né? A seleção ali seduz um treinador. A CBF, que é essa bagunça, o Ancelotti preferiu continuar lá no Real Madrid, onde tem mais segurança. Eu acho que ele está certo nessa instabilidade na direção da CBF. E quanto ao Dorival, né, como eu disse, é um cara do bem. Vamos torcer para as coisas sem pachequice, né? Torcer para que as coisas entrem no eixo e a seleção volte a nos dar orgulho. E falar em seleção, disse aí no meio do vídeo, essa camisa aqui, ó, promoção para você. Menos de R$50, estilo retrô, essa camisa do Brasil, da Topper. E para você, aquela moral de sempre, né? Curta, compartilha o vídeo, inscreva no canal, um abraço e até o nosso próximo vídeo.